Energia solar. A quantidade de luz solar que atinge a superfície da Terra em 1 hora e meia é suficiente para atender ao consumo mundial de energia durante um ano inteiro. Mas como esta energia atinge a Terra? Para entender isto, é necessário recordar um pouco de física. Propagação em ondas. Em física, uma onda é uma perturbação que se propaga no espaço, transportando energia sem transporte de matéria. A definição de onda está intrinsecamente ligada à ideia de uma perturbação que se propaga, transportando energia. Quando pensamos em ondas, como as ondas no oceano, vemos que a água se move para cima e para baixo, mas, em média, a água não se move horizontalmente ao longo da direção da onda. Em outras palavras, uma onda no oceano faz com que uma molécula de água se mova em um movimento circular, mas a molécula retorna à sua posição original após a onda passar. Outro exemplo é a propagação do som, pois ouvimos um trovão sem que a matéria desloque-se das nuvens até nossos ouvidos. Quanto à natureza, há dois tipos de ondas. Ondas mecânicas. Para que haja propagação, as ondas mecânicas necessitam de um meio material, por exemplo, as ondas na água, ondas sonoras e as ondas em uma corda. Ondas eletromagnéticas. Nesse caso, não é necessário que haja um meio material para que a onda se propague, por exemplo, as ondas de rádio e a luz. Uma onda é caracterizada pelas seguintes propriedades. Amplitude A corresponde à altura da onda, marcada pela distância entre o ponto de repouso da onda até a crista, ponto máximo da onda. No caso de uma onda sonora, por exemplo, a amplitude está relacionada à intensidade do som. Comprimento de onda lambda é a distância entre duas cristas ou vales sucessivas. Frequência F corresponde ao número de oscilações da onda em determinado intervalo de tempo. A frequência F de uma onda não depende do meio de propagação, apenas da frequência da fonte que produziu a onda. A frequência é medida em hertz, ciclos por segundo. Período T é o inverso da frequência, T igual a 1 sobre F. É o tempo necessário para que uma onda complete um ciclo completo, medido em segundos. Velocidade, v, é a taxa na qual a onda se propaga no espaço. A velocidade de propagação de uma onda está relacionada ao comprimento de onda, e à frequência através da fórmula. V igual lambda sobre T ou V igual lambda vezes F. A velocidade de uma onda depende do meio em que ela está se propagando. Assim, quando uma onda muda seu meio de propagação, a sua velocidade pode mudar. As ondas também podem ser classificadas de acordo com a direção de vibração. Nas ondas transversais, a direção de propagação é perpendicular à direção da perturbação. Exemplos comuns são a onda em uma corda vibrante ou a onda solar. Já nas ondas longitudinais, a direção de propagação é paralela à direção da perturbação. O som é um exemplo de onda longitudinal, pois as partículas de ar se movem na mesma direção da onda sonora. As ondas desempenham um papel fundamental no estudo da energia solar, tanto fotovoltaica quanto térmica. Radiação. A radiação é a ou transmissão de energia na forma de ondas ou partículas através do espaço vazio ou através de um meio material. Ela viaja pelo espaço e espalha-se da fonte em todas as direções irradiando para fora. A radiação também pode se referir à própria energia emitida. Tipos diferentes de radiação incluem radiação eletromagnética térmica de partículas, como radiação alfa ou beta de uma fonte radioativa, e outras. Por exemplo, ao aquecer um fluido numa panela, o calor é transmitido por condução, convecção e pela radiação térmica. Existem vários tipos de radiação, e podem ser categorizadas principalmente em dois grupos, radiação ionizante e radiação não ionizante.
A radiação ionizante possui energia suficiente para arrancar elétrons de átomos ou moléculas, ionizando-os. Isso pode causar dano ao DNA e outras estruturas celulares. Os principais tipos de radiação ionizante incluem: partículas alfa. São partículas carregadas positivamente, compostas por 2 prótons e 2 nêutrons. São pouco penetrantes e podem ser bloqueadas por uma folha de papel ou até mesmo pela pele. Partículas beta. São elétrons ou pósitrons de alta energia e carga negativa ou positiva. São mais penetrantes que as partículas alfa. Raios gama. São ondas eletromagnéticas de alta energia emitidas por átomos radioativos. São muito penetrantes e requerem materiais densos, como chumbo ou concreto, para serem bloqueados. Raios X. Semelhantes aos raios gama, mas geralmente de menor energia. Nêutrons. São partículas encontradas no núcleo de átomos e podem ser emitidas durante reações nucleares. A radiação não ionizante não tem energia suficiente para ionizar átomos ou moléculas, mas pode causar aquecimento ou excitação de átomos e moléculas. Exemplos incluem: radiação ultravioleta. Esta radiação está logo acima da luz visível no espectro eletromagnético e é responsável por queimaduras solares e bronzeamento. Luz visível. A parte do espectro eletromagnético que nossos olhos podem detectar. Radiação infravermelha. Radiação que sentimos como calor. Micro-ondas. Usadas, por exemplo, em fornos de micro-ondas e em algumas formas de comunicação sem fio. Ondas de rádio. Usadas para comunicação em rádios, TVs, telefones celulares e Wi-Fi. É importante entender que a palavra radiação refere-se à emissão e propagação de energia, seja na forma de partículas ou ondas. Portanto, enquanto a radiação eletromagnética é uma categoria de radiação, existem outras formas de radiação que não são eletromagnéticas. Aqui estão algumas distinções. Em resumo, ambos os tipos de radiação eletromagnética e de partículas podem ser ionizantes ou não ionizantes, dependendo da quantidade de energia que possuem. A radiação ionizante tem energia suficiente para arrancar elétrons de átomos ou moléculas, enquanto a radiação não ionizante não tem essa capacidade.